em função disso, não deixasse o inimigo te enganar, que você não olhasse para mim hoje, mas que você fizesse uma reflexão na sua vida. Porque eu quero te dizer uma coisa: se é um fato que Deus existe, Ele procura hoje se comunicar com o homem. E eu quero te dizer que não é você que escolhe qual é a maneira que Deus se comunica com o homem. É Ele que escolhe. Ele pode se comunicar com você através da Bíblia? Pode. De um sonho? Pode. De uma experiência? Pode. Mas quem escolhe é o Senhor. A Bíblia diz que quando a gente busca Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, parece um texto muito simples, mas isso não é simples. Porque toda força significa que tu vai ter que exaurir a tua força. Significa que você não vai ter mais como fazer. Você vai ter que entregar tudo isso para Deus. Você vai ter que dizer: Deus, eu abro mão da minha força para buscar o Senhor. Não é o meu braço que vai me guiar. Eu abro mão do meu coração, das minhas vontades para te buscar. Mas o inimigo, ele sempre lança no nosso coração e diz assim, que a gente vai perder alguma coisa, não é verdade? Agora pensa comigo. Se Deus é o Criador, quer se relacionar com o homem, aquele que propõe e dá tudo ao homem, será que você está perdendo alguma coisa? A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo e que Cristo é a luz para os povos. A palavra luz no grego significa conhecimento. Você sabia que nós não temos o conhecimento de Deus enquanto não conhecemos Jesus? A Bíblia chama Jesus de a verdade. A verdade de Deus. Antes de Cristo, tudo era sombra. Amém? E nós vamos ler agora algo que é a sombra da realidade. Amém? Êxodo capítulo 20, verso 3. Os 10 mandamentos. Amém? Êxodo 23. Os 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. Amém? O que é um Deus? Um Deus é alguém que você coloca como primazia na tua vida. Muitas pessoas colocam a família como Deus. Outras pessoas colocam o seu trabalho como Deus. Outras pessoas colocam os seus sonhos como Deus. Eu quero te dizer que Deus tem sonhos para você. Mas os de Deus são melhores que os seus. Eles são mais excelentes do que os seus. Amém? Mas também existem pessoas que colocam estátuas, amuletos, religiões pagãs. Colocam um monte de coisa que não é Deus, como se fosse Deus. Mas o mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. É engraçado que ele fala em todos os níveis. A terra, no céu, debaixo da água. Eu posso fazer alguma imagem de alguma coisa? Não posso. Aí você pode falar: mas qual é o problema? O problema não é a imagem. O problema é o seu coração confiar naquilo. O problema é você pegar um Deus que ele é extremamente glorioso e limitar uma coisa. Limitar a obra na mão de um homem. Amém? E eu falei sobre isso a respeito da criação. Eu não sei porquê, mas eu saí de casa hoje pensativo a respeito disso. E eu sei que aqui no nosso meio tem alguém que acha que sabe o caminho. Que acha que a mente é mais excelente do que tudo. E a Bíblia diz assim: pode o vaso contender com o Criador? Hoje nós estamos vivos e amanhã. Deus não quer que você aceite Ele porque você pode morrer amanhã. Deus quer que você aceite Ele para você conhecer o amor dEle. Para você conhecer o coração dEle. Esse mandamento foi feito para o homem porque o homem era rebelde. Se você for ver no texto e você for estudar, você vai ver que Deus queria se relacionar com o homem. Mas o homem não quis se relacionar com Deus porque teve medo de Deus. E preferiu se relacionar com Moisés. É muito forte isso, irmãos. Quantas vezes nós se relacionamos com homens, com coisas,
com pessoas, nós dizemos às vezes que aquele cara ali é advogado, ele é juiz. Cultura de homem. Vãs filosofias. Porque tudo vai ficar aqui. Sabe o que é eterno? É o teu espírito. Amém. Glória a Deus. Eterno é a tua alma. Amém, Jesus. E a tua alma, se ela não tiver os princípios de Deus, ela é caída e corrompida. Longe está de Deus. E teu espírito está morto. Porque a Bíblia diz que aquele que ressuscitou Cristo dos mortos, ressuscitaria nós também. Porque Ele foi poderoso para ressuscitar Cristo dos mortos. O Espírito de Deus. Ele ressuscitaria os nossos corpos. E faria-nos religar a Deus. O apóstolo Paulo chama de ministério da reconciliação. Aquilo que um dia estava conciliado com Deus, agora é reconciliado de uma maneira diferente. Amém? Amém. Não te encurvará a elas, nem a servirá. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me odeiam. É engraçado que essas pessoas, mesmo elas não sabendo, elas estão agindo como quem odeia Deus. Engraçado, né? E a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não conhecer não é desculpa. Porque hoje você está ouvindo falar e você não pode mais alegar desconhecimento. A lei diz isso, a lei do homem diz isso. Você sabia disso? Que a lei do homem diz isso, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. E aí ele continua e diz assim: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual que é mais penoso? 4 gerações ou 1000 gerações? Qual que é mais penoso? Só que o penoso para 1000 gerações é bom. Porque ele diz, olha só. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós não vivemos debaixo desse mandamento, mas eu quero falar sobre eles porque eles são regras práticas de vida. Amém? Amém. Nós vivemos debaixo do mandamento de Cristo. E eu vou chegar lá e vocês vão entender isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome por em vão. Lembra-te do dia de sábado. Na Bíblia diz sábado. Amém, irmãos? Mas não é sábado, é descanso, é sabá. Lembra-te do dia de descanso, do dia que você tem que tirar para ficar com o Senhor. Amém? Do dia que você tem que descansar e parar de ficar louco atrás de dinheiro, louco atrás das coisas. Porque nós precisamos de descanso. Precisamos colocar a nossa vida num quietinha, descansar, meditar, nos conhecer. Às vezes estamos tão barulhento, tão envolvidos com as coisas que não conseguimos ouvir nem a nossa alma. É o tempo todo no celular, é o tempo todo na televisão, é o tempo todo preocupado com os outros. Mas às vezes nós estamos preocupados conosco. E a Bíblia diz que o cego não pode guiar outro cego. Amém? Amém. Aleluia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santificar significa separar. Lembra-te para nesse dia guardar-te. Amém? Amém. 6 dias trabalhará e neles fará toda a tua obra. Mas no 7º dia, o sábado, do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar. Ao 7º dia descansou, por isso abençoou o Senhor o 7º dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Preste atenção, os 4 primeiros mandamentos
estão relacionados ao nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém. E os outros 6 mandamentos estão relacionados ao nosso cotidiano com as pessoas. Amém? Amém. Não furtará, não roubará, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aleluia. É verdade, Jesus. Devemos querer algo que não é nosso, mas o ser humano ele passa a vida toda, porque caído, né? A gente é iludido pela televisão, pelo Facebook, né? Quem nunca olhou algo no Facebook? Cara, eu queria esse carrão. A mulher fala, nossa, que bolsa linda. E ficamos achando que a vida dos outros é melhor do que a nossa. E vivemos de imagem, de falsidade. Porque aquelas pessoas, elas vendem uma imagem que não é a delas. Ali é uma imagem. Aquilo não representa elas. Aquilo é uma imagem estática, parada no tempo. Aquilo vende algo. Deus nos criou para ser a imagem de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas será que nós somos? Quando nós andamos desse jeito, nós somos a imagem de Deus. Porque a Bíblia diz que os pacificadores verão a Deus. Um homem que é pacífico, ele vê Deus. E as pessoas verão Deus nele. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 22. Glória a Deus. Mateus 22, 37. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniu-se num lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou o outro para testar. Veja, doutor da lei. Um homem que conhecia as escrituras, um homem que conhecia tudo aquilo que foi escrito a respeito de Deus, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Amém? Ele quis agora testar Jesus. Ele queria conhecer Jesus? Ou ele queria testar Jesus? Cuidado quando você quer testar Jesus. Porque a Bíblia diz que o soberbo ele abate. Não teste o Senhor. Quando eu passei um tempo na minha vida, eu ia para a igreja, eu tinha tempo de 1 dia só na semana. Meu tempo era muito corrido, eu era muito almático. E eu não sei porque o Senhor está fazendo eu falar isso, eu vou falar isso. Eu corria atrás de emprego, de concurso. Eu corria atrás de uma vida melhor para mim. Mas eu sabia que Deus existia. Amém. E eu ia para o culto, eu sentava na primeira fileira, lá na frente. E eu fechava o olho e eu dizia, cara, eu só tenho esse tempo. Eu não quero que nada me atrapalhe. E eu fechava o olho e queria algo de Deus. Eu queria que Ele falasse comigo. Porque eu tinha aprendido que aquele era o caminho. Talvez Deus use o pastor para falar comigo. E eu fechava o olho e me concentrava na pregação. Eu ignorava o mundo. Amém. Eu ignorava a namorada, eu ignorava tudo. Amém. Glória a Deus. E Deus falava comigo. Amém. Mas o que me atrapalhava era a minha maneira de ver Deus. Porque eu queria a mão de Deus. Mas eu não queria o Senhor. Deus só era Deus se Ele me desse o concurso. Deus só era Deus se Ele me desse a porta. Eu preocupado com a minha vida. E Deus preocupado com muitas vidas. Porque Deus disse para mim que Ele tinha me escolhido Amém. para cuidar de pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia cuidar de uma família, a minha. E Deus quer que eu cuide de muitas famílias. Às vezes nós estamos preocupados com a nossa vida e não entendemos que o projeto de Deus é maior do que o nosso. Você acha que se você entrar no propósito de Deus, vai faltar algo na tua vida? Você acha que a maldição vai chegar na tua casa? Não. Você acha que a peste vai chegar na tua casa? Que a fome vai chegar na tua casa? Basta uma palavra do Senhor. Quando Jesus disse que não só de pão vive o homem, Ele não estava dizendo que nós não precisamos de pão.
Ele estava dizendo que a palavra de Deus sobre a nossa vida é uma ordem no mundo espiritual. É verdade. Glória a Deus. E o mundo físico tem que respeitar o mundo Amém. espiritual. Graças a Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Quando nós aprendemos a nos relacionar com o Senhor, ouvimos a voz do Senhor constantemente. Amém. E ela é alimento para nós. Glória a Deus. Mas antes eu era servo. Servo quer recompensa. Servo está sempre atrás de recompensa. Quem aqui que não trabalha numa empresa e quer salário no final do mês? Você é servo. Mas quem é filho é dono de tudo. Ele desfruta. Glória a Deus. Ele aproveita. Amém. Será que nós vivemos isso? Se você não vive, eu quero que você não limite Deus ao seu raciocínio. Confesse e fala, Senhor, eu ainda sou incrédulo nessa área. Mas se tu disse é verdade. E se tu tem isso para mim, eu vou viver isso, Senhor. Não limite Deus ao teu raciocínio. Por acaso há algo impossível para Deus? Irmãos, eu nunca vi um cego enxergar com as minhas mãos orando. Mas você acha que se ele aparecer, eu não vou orar? Como é que eu vou dar a oportunidade de Deus fazer um milagre? Eu nunca vi uma pessoa como seu filho, que é autista. E eu conversava um dia antes sobre isso. E você acha que eu não dou oportunidade para Deus fazer um milagre? E você acha que eu não gerei no meu coração, com todo o meu coração? Porque eu vou ver milagres. Amém, eu creio. Meu Deus não se limita Amém. à minha fragilidade. Ele se limita a Ele, não a mim. Você consegue entender isso? O que limita Deus? É a nossa fé que é pequena. Mas você sabia que Deus, Ele se faz do teu tamanho? Eu pedia a faculdade, o que Ele falava da minha faculdade? Eu pedia o concurso, do que Ele falava? Do concurso. Porque Ele queria me manter perto. Mas não era o projeto para a minha vida. Você consegue entender isso? Que amor é esse, né? Que amor é esse? O filho pródigo pede a herança, ele dá a herança para o filho. Difícil de entender. Pródigo, filho irresponsável. A palavra pródigo significa irresponsável. Ele pega e dá tudo para o irresponsável. Qual é o pai que faz isso? Nossa, Deus é bom demais. Só para não perder ele. E aí quando o filho perde tudo, ele fala assim, cara, eu lembro que na casa do meu pai, até os escravos comiam bem. E eu estou aqui comendo lavagem de porco. Nosso Deus é muito bom. Aleluia. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus. Desculpa. 35. Um deles, doutor da lei, interrogou para o testar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O legalista apontou a lei. Esse mandamento é de Cristo ou é da lei? Amém, irmãos? É da lei. Adão tinha uma aliança com Deus, não comerá da árvore. A única aliança que ele tinha, não comerá da árvore. Abraão ficou sem lei. E a Bíblia diz que de Moisés a João Batista perdurou a lei. Amém? Mas tudo no mundo espiritual que Deus falou, como ele não é homem, volta atrás? Não volta atrás. Quem não está em Cristo está na lei. Come da sua semeadura. Quem conhece alguém que é esforçado e conquista as coisas? Eu conheço um monte de gente assim. Quem conhece alguém que é bom e Deus é bom com ele? Eu conheço um monte de gente assim. Mas não se trata do caminho de Deus para nós. Consegue entender a diferença? Existe benefício nisso? Sim, existe. Eu sempre gosto de usar o mesmo exemplo. Tá cheio de mulher aqui, talvez vocês não entendam. Mas acho que sim. Os homens vão entender. Você lavar um carro com sabão em pó no sol, vai lavar? Vai. Vai ou não vai? Vai ficar bom? Vai ficar todo manchado. Mas eu lavei. Se você quiser ser um cumpridor de lei, para ter o benefício da lei, você vai ter. Mas você não vai ter paz no seu coração. É verdade.
você não vai deixar Ele reinar em você. Você não vai deixar Ele fazer você alcançar algo melhor, mais excelente. A Bíblia diz que todos os benefícios estão em Cristo. Deixa Ele reinar no seu coração. Amém? Então, da lei, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lembra de Moisés e João Batista? Profetas e a lei. Amém? Uma aliança que o apóstolo Paulo disse que foi dada ao homem para mostrar para o homem que ele é pecador. Sabe por quê, irmãos? Eu li 10 mandamentos, não foi? São 613. Uau! Sabe o que é o pior? Sem o Espírito Santo, nem os 10 a gente cumpre. Não cumpre. Porque se alguém pisar no teu pé, o que você faz? Você revita. Quem é tu para falar assim comigo? Mentira ou verdade? A gente é assim. Por isso que a Bíblia diz que o fruto da carne é avareza, fofoca, intriga, briga. Porque é da carne. É da tua alma caída. Mas o fruto do Espírito é longanimidade, é paciência, é bondade. Mas é fruto do Espírito. Por que nós agimos assim na carne? Porque quando Adão e Eva pecou, abriu-se os nossos olhos para o físico. Deixamos de ter comunhão com Deus. E agora o nosso eu, a nossa concupiscência governa a nossa vida. Eu determino a minha caminhada, é livre-arbítrio. O homem quando pecou, Deus disse agora ele é como um de nós. Quando ele pecou, ele agora é como um de nós. Os olhos dele se abriu. Ele pode escolher o que ele quer fazer. Mas a Bíblia diz em Tiago, eu amo esse texto, eu repito muito esse texto. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não. Submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não adianta você resistir ao diabo se você não for submisso. Sabe por quê, irmãos? Porque se você mandar o diabo embora pelo nome de Jesus, ele vai. Mas ele volta. Porque você não é submisso ao Senhor. Você não fecha as portas do mundo espiritual da tua casa, da tua vida. Você sabe o que o teu quarto avô lá na quarta geração fez? Se ele roubou, se ele matou. Você leu agora nos 10 mandamentos que se você fizer isso, ele pediu a maldade dos 4. Você sabe o que teu bisavô fez? Tua bisavó se derramou sangue do inocente, se matou alguém, se destruiu alguém. A Bíblia diz que os inimigos têm poder e autoridade para tocar na tua vida por causa disso. Por quê? Porque você quer andar segundo o seu caminho. Mas aqueles que me amam, eu guardo até a milésima geração. Eu louvo a Deus por isso. Porque os meus filhos serão guardados pelo Senhor. Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Levíticos capítulo 13. Gente, eu sempre navego um pouquinho na Bíblia, tá? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Tu és bem-vindo, Pai. Quebranta, meu Deus, o nosso coração. Meu Deus, Tu não rejeita o coração quebrantado. Cura, Mãe. 13:45. Na lei, lembra que eu disse que tem 613 mandamentos? Desses mandamentos, existem mandamentos para o dia a dia, para a conduta, para a maneira de viver, para a maneira de se estar. Deus queria proteger o povo que Ele fez aliança de se unir com outros povos que eram idólatras, que eram adoradores de outras coisas. E Deus tentava preservar esses povos. Mas quando alguém ficava leproso, a lepra, ela simboliza o pecado. Amém, irmãos? Amém.
Porque o pecado é na carne, é externo. A gente faz com o corpo, tudo que é mal é com o corpo que a gente faz, não é? Ele procede do coração, mas é com o corpo. Por isso que os demônios precisam de um corpo, porque senão eles não precisavam da gente. Não é verdade, irmãos? É verdade. Demônio não faz nada se não tiver um corpo. Se ele aparecer na tua frente, ele não pode fazer nada. Mas se ele tiver um corpo, ele faz. Ele pode fazer medo em você. Mas mais do que isso, não. Amém? Eu nunca vi um. Porque ele sabe que não vai poder fazer nada. É verdade, irmãos. Todas as pessoas que eu conheço que viram um demônio pela primeira vez, é porque elas tiveram medo. Não foi outra coisa, não. Ela já viu, medo. Não foi outra coisa. Aleluia. Diz assim, ó. Também o leproso, em quem está a praga, andará com as vestes rasgadas e cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo. Você imagina agora um homem doente, podre, porque a lepra é uma podridão, sujeira, apodrece a carne. Agora ele se veste um pouco com trapo e ele ainda se afasta do arraial e tem que gritar: imundo. Se afaste de mim porque eu sou imundo. Meu Deus. Que coisa forte, né? Aí quando as pessoas leem esse texto, elas dizem assim: caramba, Deus é um monstro. Irmãos, na lei, praga nenhuma alcança a nossa vida sem ter causa. Maldição não alcança a nossa casa se não tiver causa. Você consegue entender isso? Eu amo a graça, porque Jesus me cobre. Amém, Jesus. Jesus me esconde. Aleluia. Quem consegue enxergar? Quantos dedos tem aqui? Se estiver claro, vai enxergar. Quem consegue enxergar? Jesus é isso aqui, ó, para o inimigo. Ele te cobre. Ele te esconde. Amém. Sem Amém. Jesus, Glória a ele Deus. vê a tua maldade. A Bíblia diz que nós somos feitos justiça em Cristo. É segundo a nossa justiça ou a dele? É a dele. Por isso que não adianta você pagar a promessa. Não adianta você subir lá em cima, fazer um monte de coisa. Oferta, oferenda. Não adianta. Não adianta. Agora, como não é o caminho de Deus, o maligno pega. Você está escolhendo um caminho que não é o de Deus. E eu estou falando ainda da lei, lembra? E eu vou mostrar para vocês aqui alguém que não aceitou o caminho de Deus. E o caminho de Deus nessa época era Moisés. Amém? O mediador. A boca de Deus para o homem. O profeta. Aleluia. Nós vivemos a época do Espírito. Amém? O Espírito Santo está derramado sobre toda a terra. Glória a Deus. Jesus é a porta. Aqui, irmãos, ó. Eu estou na porta. Eu entrei? Não. Para entrar em algo, eu preciso passar pela porta. Jesus é a porta. Jesus não é o local. O local é o Pai. Nós temos agora a autoridade de entrar no Santo dos Santos. Glória a Deus. E você vai dizer: por que eu não entrei? Porque você nunca procurou. Porque você nunca quis. Nunca te contaram que você podia se relacionar com Deus de verdade. Irmãos, quando Ele vem é muito bom. Quando você dobra o joelho e teu corpo pega fogo, por causa da presença dEle, é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe que você não está só, e não é simplesmente fé. É realidade, é algo real para você. Aleluia, Deus. Aleluia. Jesus. Eu posso dizer do que eu sinto. A Érica vê. A Érica vê quando os anos chegam. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Lembra que eu disse que Moisés era o caminho de Deus? Por causa da mulher etíope que este tomara. Moisés casou com uma africana. E agora eles ficaram bravos porque ele casou com uma africana.
e foram questionar Moisés, pois ele havia desposado uma etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Preste atenção. Agora, aqueles que não se relacionavam com Deus, aqueles que nunca ouviram a voz do próprio Deus, estavam mediante a pensamento, aos olhos carnais, julgando o espiritual. Não, Deus não fala só com ele. Deus fala com nós também, mas nunca falou, mas fala com nós. Como eu conheço gente assim, cara, que quer dar opinião do que não conhece. Verdade, desse jeito. Uma vez eu orei por um cara, estava com dor de cabeça, e eu juro para você que eu me resisti muito, porque eu não queria orar para aquele homem. Confesso a você que eu disse: Deus, ele é um babaca. Deus falou para mim: esse é o seu problema. Você não vê como eu vejo ele. Eu amo ele. E eu falei: que o Senhor ama ele, eu vou orar por ele, porque o Senhor ama ele. E eu te amo. Antes de colocar a mão nele, ele foi curado. Deu chegar perto dele. Fiz uma oração sem vergonha. Tirei a mão. E ele falou pra mim assim: cara, antes de botar a mão em mim, o negócio saiu, cara. Que é isso? Aí ele olhou pra mim e começou a me explicar o que eu fiz. Eu olhei pra ele: cara, faz um favor pra mim. Ele: o quê? Fala assim: obrigado, Jesus. Ele falou: obrigado. Eu virei as costas, achei ele falando sozinho. E virei para Deus e falei: ele é um babaca mesmo. Amém, irmão? Deus conhece o meu coração. Ele vai ter fingir. Ele é um babaca. Só que ele teve a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Ele jamais vai poder dizer que Deus não se manifestou para ele. Você entende que a minha função não é julgar as pessoas? A nossa função não é dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A nossa função é dar a oportunidade delas conhecer o amor de Deus. Não sou eu que esquadrinho o coração das pessoas, é o Espírito de Deus. Quantas vezes nós estamos cegos sem poder enxergar realmente o mundo espiritual, a nossa vida, o que nos prende? O que seria de nós se não fosse o Senhor? E às vezes nós julgamos as pessoas assim como eu fiz. Mas quantas fortalezas mentais deve ter aquele homem? Não é verdade? Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Deus ouviu o que eles falaram. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão tocando na menina dos olhos do Senhor, Moisés. Ora, Moisés era homem muito manso. Por quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo. O mesmo assassino, agora o Espírito veio sobre medida para ele. Veio por cima para ele cumprir o seu ministério. Porque existe Espírito dentro, porque agora nós temos Cristo, podemos ter o Espírito dentro. Nos tornamos agora a casa de Deus. Mas antes era sobre. E o que estava sobre ele era tão grande, que a Bíblia diz que não houve um homem manso como Moisés. Aleluia. Mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés: Arão e Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se a entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele falarei, ou em sonhos falarei com ele. Em outra versão diz assim: a ele falarei ou em enigmas ou em sonhos. Amém? Quando eu oro para uma pessoa, eu tenho muitos enigmas. Deus me mostra imagens. Amém? Por causa do dom profético. Deus está dizendo: se existe profeta entre vocês, eu vou usar eles assim? Vou. Mas curte só o que ele vai falar de Moisés. Olha a diferença de quem é um portador da aliança de Deus. Aleluia. Não é assim com o meu servo Moisés.
que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Meu Deus. Eles estavam dizendo agora que não é dessa forma. Não é desse jeito. Quem Moisés está achando que ele é para aparecer? Quem ele acha que é? Ele acha que sabe mais do que nós? Aleluia. A ira do Senhor se acendeu contra ele e se retirou. Preste atenção. A ira de Deus não estava simplesmente porque tocaram em Moisés, mas porque agora eles não estavam mais temendo a Deus e estavam julgando o caminho que Deus estabeleceu. Quem que falava face a face com Deus? Moisés. Um dia Moisés disse assim: Deus, escolhe outro, eu não quero. Sou gago, eu sou homem de lábios lentos. E Deus disse assim: não, eu falarei contigo, e tu falarás com Arão, e Arão falará com o povo. Em outras palavras, eu não abro mão de falar contigo, é contigo. Amém. Deus tem uma aliança contigo. Glória. E Deus não abre mão de falar com você. Se Deus te escolheu, é contigo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem afastou-se de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa. Sabe por que ela se achou leprosa? Porque na lei o que eu faço de ruim eu colho. E sabe o que ela fez? Ela disse: cara, tu não é o cara que Deus vai usar, não. Tu não é o portador da lei. Misericórdia, irmão. Diga misericórdia. A Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer que algo que ele está fazendo não é ele. Eita Deus. Você sabia disso? Quando eu olho uma coisa e eu não entendo, eu fico calado. Deixa pra lá. Não entendo. Agora, se eu chegar num lugar e o meu Espírito, Deus dizer para mim, não é de Deus, aí eu sei que é. Porque quem falou? O Espírito. Entende? Mas se não for o Espírito, deixa pra lá. Amém? Aí a gente pode julgar pela palavra, pelas Escrituras, amém? Mas em regra, irmão, tem coisa que Deus faz que a gente não entende mesmo. Eu conheço um homem que ele ministra, e a pessoa enverga todinha assim, ó, quase encosta a cabeça no chão e fica mexendo assim, ó. Cara, não dá para explicar aquilo. Não está na Escritura. Mas se você, quando eu vejo, meu peito chega a abre. Eu sei que é Deus. É Deus. Amém? Quando a nuvem se afastou, no 11. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, que loucamente cometemos. Sabe o que significa isso? Arrependimento. Se arrependeram daquilo. Amém, irmãos? Amém. Moisés clamou ao Senhor Deus. Quem clamou a Deus? Moisés. Clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não faria envergonhada durante esses 7 dias. Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Preste atenção. Deus deu para ela um castigo, mas um castigo para ela pensar na vida. Não foi algo eterno, amém, irmãos? Amém. Mas nós vivemos num momento agora que é outro. Abra sua Bíblia em Lucas 5. Aleluia. Glória a Deus. Tudo no Velho Testamento, irmãos. O Velho Testamento não é como a Bíblia está dividida, amém? Não é onde está escrito o Velho Testamento. O Velho Testamento é da morte de Cristo para trás. Amém, irmãos? Porque se Jesus veio cumprir a lei, ele estava cumprindo o quê? A lei.
A lei não é a velha aliança? Sim ou não? Agora, quando ele cumpre, e a Bíblia diz que ele triunfa sobre a morte, pega a chave do inferno, e ele diz agora: vós sois justiça em mim, tende ousadia de entrar no Santo dos Santos, não sem o sangue de Cristo. Mas você tem que ter ousadia, entre, queira entrar lá, queira estar com Ele. Amém, Jesus. Jesus diz assim: eu vim para que todos te conheçam. Você quer conhecer Ele? Sim. Não faça anátema o que Jesus fez. Jesus veio nessa terra para que todos conheçam Ele. Amém, Jesus. Aqui nessa terra. Aleluia. Lucas 5,12. Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Quem que quis ser curado? Não foi o leproso? Quando nós vivemos agora com Cristo, Cristo não faz nada, irmãos, preste atenção. Cristo não faz nada sem que você tenha liberdade, sem que você realmente corra atrás dele. A Bíblia diz que ele é galardoador de quem busca. Porque aquele que se achega até ele tem que crer que ele é galardoador. Eu preciso crer até ele. E esse homem foi até ele. Amém? Amém. Ele, olha só, se quiseres, pode purificar-me. Ele estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Glória a Deus. Lembra da sombra? Pecado? Jesus hoje quer curar o teu pecado. Amém. Jesus hoje quer curar a tua lepra. Jesus quer curar o teu passado, o escrito de dívida ao teu respeito. Ele diz: quero. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus. Não vou ler isso aqui não. Leia para mim aqui 1 João. João capítulo 1. 1 João não. João capítulo 1. Irmãos, eu estou lendo um bocado de coisa. Sabe por quê? Porque se você não tiver entendimento na sua alma, o seu espírito nunca vai ser aberto. Você nunca vai entender as coisas de Deus. João capítulo 1 fala sobre a vinda do Cordeiro. E ele fala assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Amém? Aí fala de logos e fala de verbo. Palavra como logos sem ação, porque estava na mente de Deus. Amém? E depois ela veio com ação. Ela veio agora fazer algo por nós, realizar algo por nós. Amém? Aí ele continua: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é muito mais top que Moisés. Amém, Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ainda na lei, Cristo estava lá, mas escondido. Agora ele veio revelado. Aleluia. Glória a Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O conhecimento para os homens, amém, irmãos? Amém. A luz resplandece nas trevas, trevas, ignorância. Amém, irmãos? Amém. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. João Batista, ele veio profetizando que viria o Messias e pregava o arrependimento. Creiam, porque é chegado o reino dos céus. Nós vivemos o reino. Amém? Amém. Amém.
Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí continua dizendo assim: estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa palavra conheceu significa reconheceu. Amém? É a mesma coisa. Será que o mundo tem reconhecido Cristo? Eu falava com a minha esposa, a gente tem a ilusão que muita gente vai ser salva. Larga o caminho que leva à perdição e estreito que leva para a salvação. Tem muita gente que acha que vai para o céu e não vai, porque caminha segundo o seu pensamento, segundo o seu destino. Não anda em Cristo. Não deixa o Senhor governar a sua vida. Aleluia. Veio para os que era seu, Israel. Amém, irmãos? Não é a nós somos gentios. Israel, o povo da aliança de Moisés. Amém? Porque Deus tinha uma aliança com aquele povo. E Deus tinha que cumprir a promessa, a aliança, o testamento. Amém? Amém. Preste atenção no que aconteceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, não receberam. No entanto, todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes poder para ser feito filho de Deus. Quem que é filho de Deus? Aquele que recebe Ele como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aquele que crê nos seus mandamentos. Os mandamentos de quem? De Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, único. Antes de Cristo não tinha filho, único. Amém? Amém. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e verdade. Conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Amém. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque fui primeiro do que eu. Porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos a graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia se contradiz? Não se contradiz. Quando nós não temos a ajuda do Espírito Santo, ou quando nós não abrimos o nosso coração e pedimos ajuda a Ele, a gente nunca entende a Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual, irmãos. Deus não está limitado à Bíblia. Deus não está limitado à Bíblia. Mas a nossa alma está. Porque enquanto não somos espiritual, não entendemos os conceitos espiritual, nós precisamos muito da Bíblia. Muito. Sim ou não? Sim. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz em 1 Timóteo, se eu não me engano, que a Bíblia é boa para o ensino. Toda a Escritura é divinamente inspirada para o ensino. Ela ensina algo para nós. Amém? E eu vou ler agora aqui, bem rapidinho aqui, ó. Daqui já está aberto. Depois se você quiser marcar. Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas doenças, e as nossas dores levou sobre si. Ele quem, irmãos? Foi Moisés? Foi Jesus. Ele se fez doença por você. É certo você andar doente? O diabo está te roubando, irmão. Não deixe o diabo te roubar. Irmão, mas se eu não conseguir vencer isso, não tem problema, você vai caminhar até vencer. Porque a Bíblia diz que serão salvos aqueles que perseverar até o fim. Aleluia, Jesus. Você tem que perseverar. Eu creio. Nós não estamos debaixo de condenação, isso é de dentro para fora. Então não deixe ninguém te acuse, te condene. Não deixe que ninguém te condene, porque é de dentro para fora. Se eu não tenho fé, se eu não conseguir ter essa verdade dentro do meu coração, eu vou buscar os meios naturais. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas esse outro fato de que nele está toda a vida, a saúde de Deus, é mentira por causa disso? Claro que não. Deus não é homem para que minta.
Tem gente nessa terra que vive a saúde de Deus, não fica doente. Amém. Glória a Deus. Queira você acreditar ou não, Eu acredito. vive. Eu só fico com dor quando eu brigo com a minha esposa. E é sempre nas costas. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque eu caio de Cristo. Amém? Você entende isso? Quanto mais eu tenho, mais eu sou cobrado. E a Bíblia diz que quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então eu caio de Cristo. E eu vou falar o mandamento que eu amo. Novo mandamento vos dou. Cristo diz isso. Novo mandamento vos dou. Se é novo, é sinal que antes não tinha. Ame ao teu próximo, como eu, Cristo, vos amei. Amém. Glória a É Deus. bem diferente do que amar o próximo, como nós nos amamos. Porque eu posso ser egoísta. Eu posso agir com meritocracia. Posso ou não posso? Sim. Mas em Cristo, quando morreu por nós, nós merecíamos? Fizemos algo para merecer aquilo? É amar, é fazer o bem a todo mundo sem pensar a quem, irmãos. Amém. Aí você vai dizer, irmão, isso é difícil. Por isso que veio o Espírito Santo. Porque sem Ele, você não dá conta. O apóstolo Pedro, eu ia ler isso aqui, mas não vou ler, não vou dar entendimento para vocês. O apóstolo Pedro caminhou com Cristo, aprendeu com Cristo, ouviu de Cristo, teve os ensinamentos de Cristo, e ele virou para Cristo e disse o que para ele? Eu jamais te negarei. Foi ou não foi, irmãos? Foi ou não foi? Foi. Eu sou o cara, eu não te nego. Aí sabe o que Cristo disse para ele? Pedro, Satanás me pediu a tua alma, queria ceifar você, e eu não deixei. Hoje mesmo me negarás 3 vezes. Sabe por quê? Tupetudo, Eita Deus. orgulhoso, confiante de si. Meu Deus. Não podemos ser assim, irmãos. Do alto virá o nosso socorro. Ele é a minha força. Você consegue entender a diferença disso? Entre você se apoiar em você e se apoiar nele? Sabe por que eu não sou assaltado? Porque ele me guarda. Amém. Não é porque eu sou esperto e me protejo. Em vão guardo sentinela se Deus não guardar. Não quer dizer que você não tenha que ter sentinela. Mas se você só tiver o sentinela, você ainda está sujeito ao assalto. Se você tiver o cadeado na porta, você ainda está sujeito ao assalto. Sim ou não? Sim. Mas e se ele guardar? Acabou. Então, Acabou. deixa eu portão aberto. Precisamos entrar nisso. Não entra. Amém, irmãos? Amém. E aí, por ele ter sido confiante e acreditar nele mesmo, ele negou a Jesus. O homem que aprendeu com o melhor pregador de toda a terra, o Verbo, o Filho de Deus. O problema não é o pregador, às vezes é o nosso coração que não se abre. Amém. Não é o pregador, às vezes é os nossos olhos. Pedro esperava um rei, puxou logo a espada porque ele falou: agora nós vamos para a guerra. Um rei, vamos para a guerra. E aí arranca a orelha do maldo. Jesus vai e cola a orelha dele. Eu não vim para isso. Eu vim para morrer por vocês. Calado, mudo. Jesus foi. Quando Jesus ressuscita, Jesus aparece aos discípulos e a Pedro. Sabe o que Pedro estava fazendo? Pescando. Voltou para a sua vida normal. Porque se o teu conhecimento for apenas de alma, de mente, não vai mudar o teu interior. Porque se você não tiver um relacionamento com Cristo, com o Espírito de Deus, profundo, íntimo, e você não buscar de verdade o Senhor, não caminhar nele, vai ser apenas alma. Vai ser sempre inconstante. Sempre preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que andar. Com o dia de amanhã. Por isso que parece tão radical aquele texto que diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas. Porque o mundo diz assim: se eu não correr atrás, eu não tenho. Quero dizer para você que eu já fiz entrevista, que eu tinha certeza que eu não tinha passado, porque eu tinha a pior qualificação. E quando eu fui na entrevista, eu falei uma coisa que eu achava, eu jamais falaria aquilo.
Mas veio no meu coração. Eu falei mal do site da empresa. Eu falei um monte de coisa errada da empresa. Comecei a falar que o site era cheio de erro de português, estava tudo errado, que não sei o que, que não sei o que. Quando eu sentei na minha moto, eu falei, cara, eu sou um bobo, velho. Tô ferrado, eu vim pra uma entrevista legal e eu queimo o site dos caras, velho. O cara me ligou. Você foi escolhido. Eu queria um cara pra fazer um site legal pra gente. E você é o cara. Não entendo nada de site. Tá entendendo isso, gente? A favor pra nossa vida. A favor pra nossa vida. Nós não vamos caminhar aqui nessas pessoas, não. Porque é a favor. Há anjos de Deus ministrando favor para nós. Amém. Glória a Deus. Mas sabe por que a gente não vê isso? Porque nós não cremos. Porque se nós cremos, nós não estamos vendo Deus fazer as coisas para a gente. Eu ando no corredor na moto e vejo os carros abrindo assim, ó. Que legal. Deus é bom. Amém. O tempo todo. Amém, irmãos? Amém. Voltando para Pedro, para terminar. Então Jesus chega para Pedro, quando ele ressuscita. Agora o Jesus ressuscitado, a aliança toda cumprida. E fala para Pedro: Pedro, tu me amas. Ágape. Lembra amar como Jesus amou? Esse mandamento? Ágape. Porque antes só tinha filos. Ama como alguém ama um irmão. Como alguém ama uma esposa que pode trocar. Assim que o mundo diz, é assim? É assim ou não é, gente? Agora o amor ágape. O amor que tudo suporta. O amor que tudo faz. Que tudo espera. Tu me ama ágape, Pedro? É, Senhor. Filos. Eu gosto de tu. Tá no original assim, gente. Pedro, ágape. É, Senhor. Filos. Agora ele reconhecia. Pedro, filos. Aí ele disse: Senhor, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Eu só preciso que você reconheça quem você é. Espera em Jerusalém, porque do alto virá o Espírito Santo. Amém. Primeira pregação de Pedro: 3.000 almas. Agora cheio do Espírito Santo. Segunda pregação de Pedro: 5.000 almas. Agora cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo não é só poder. Ele é uma pessoa. Amém. E Ele quer se relacionar com você. Amém. Ele quer te ajudar. Amém. Jesus disse: vós não ficarei órfãos, porque eu trarei o Consolador, o Auxiliador. Ele quer ser teu amigo. Para o mundo, Ele convence do pecado. Para nós, que somos filhos de Deus, Ele nos guia e nos ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Temos um amigo. Amém. Aonde você estiver, Ele está com você. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Aqueles que querem fazer uma aliança hoje com Deus, eu não conheço a sua vida, mas certamente tem pessoas aqui que não aceitaram Jesus, porque senão Deus não teria trago essa palavra ao meu coração. Amém. E que você queira fazer uma aliança com Deus, não se importe com quem está do seu lado, nem comigo, porque eu não vou olhar para você. A Bíblia diz que se nós queremos honrar a homens, nós não honramos a Deus. Tenha primazia, honre primeiro a Deus. Ele é real neste lugar. Ele é real neste lugar. Se você quiser fazer uma aliança com Ele, ou renovar a tua aliança nessa noite, diga para Ele que você aceita a salvação enviada por Cristo. Diga para Ele que você não quer mais andar conforme as suas forças, conforme a sua alma, conforme o seu pensamento. Diga para Ele que você precisa muito da ajuda dEle para governar a sua casa, para governar a sua família, para governar a sua vida, seus negócios. Diga para Ele que você hoje entende que você é criancinha, mas quer ser uma criancinha guiada e aprender com Ele e crescer com Ele no mundo espiritual. Aleluia. Diga para Ele nessa noite. Aquele que quiser aceitar o Senhor Jesus, coloque a mão no coração e diga assim: